Na carta primeira do apóstolo São João, no capítulo 5, no versículo 11, está escrito o seguinte: E este é o testemunho, a saber, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Ou seja, João poderia escrever pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo. E este é o testemunho a saber que Deus nos dará a vida eterna. Mas ele escreve nos deu, trazendo a afirmação para o tempo presente. Então, é correto dizer que Deus nos dará a vida eterna no céu, mas também é correto dizer que Deus nos deu a vida eterna, porque a palavra de Deus assim o diz. Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está em seu Filho. Quem tem ao Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Ou seja, é muito simples entender isso. Existem centenas de milhares e milhares de pessoas vivendo nesta terra que não têm Jesus na vida. Eles não têm Jesus dentro de si. Eles ainda não aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador, ainda não creram no Evangelho e, portanto, não invocaram ao Senhor Jesus e, portanto, pode-se dizer que não tem o Senhor Jesus na vida ainda. Estas pessoas que não têm o Filho de Deus, o Senhor Jesus, não têm a vida eterna. Mas existem outras milhares de pessoas também que um dia ouviram o Evangelho e creram no Evangelho. Então, a partir do momento que creram, invocaram o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus que tem dito: Eis que eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, entrarei em sua casa, cearei com ele, ele comigo. O Senhor Jesus, ele entra na vida destas pessoas que creem. E esta pessoa passa a ter a vida eterna. Esta pessoa passa a nascer de novo, ela nasce de novo, ela passa a ser uma nova criatura e ela passa a ter também a vida eterna. Então é por isso que a palavra de Deus nos diz: quem tem ao Filho, tem a vida. Quem não tem ao Filho de Deus, não tem a vida. E aí o apóstolo João vai escrever pela palavra de Deus o seguinte, no versículo 13 do capítulo 5 da sua primeira carta: Estas coisas vos escrevi a vós, os que credes em o nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais em o nome do Filho de Deus. Ou seja, estas coisas foram escritas para quem crê, para que saibam que realmente creem no Filho de Deus e que têm a vida eterna. E nós, meu amigo, minha amiga, cremos da seguinte maneira, que uma vez que a pessoa ela creu no coração, não tem como mais a pessoa deixar de crer. Uma vez que a pessoa acreditou no Evangelho, invocou o Senhor Jesus, e o Espírito Santo fez com que ela nascesse de novo, esta pessoa nunca mais vai morrer. Esta pessoa nunca mais vai perder sua salvação. Uma vez ela está salva, ela estará salva para sempre. Porque como ela vai deixar de ser uma nova criatura? Ela que nasceu de novo.
ela que se tornou filha de Deus. Então nós cremos que o que acontece quando uma pessoa crê é algo muito maravilhoso. Porque no momento que a pessoa crê e invoca o Senhor Jesus vem sobre a vida dela e ela passa a poder dizer que tem a vida eterna. E essa vida eterna não será perdida. Esta pessoa não irá se retroceder jamais. E eu queria mostrar alguns textos aqui. Eu quero mostrar aqui primeiramente em Hebreus. Vamos ler aqui em Hebreus, capítulo 10, versículo 35, onde está escrito o seguinte: o apóstolo Paulo, escrevendo aos Hebreus, ele diz: não rejeiteis, pois, vossa confiança, que tem grande remuneração de galardão, porque de paciência necessitais, para que, havendo feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um poucochinho, e o que há de vir, virá e não tardará. Mas o justo viverá da fé. E se algum se retirar, minha alma não tem prazer, não tem nele prazer. Mas nós não somos daqueles que se retiram para a perdição, senão daqueles que creem para a conservação da alma. Ou seja, vamos colocar nossa atenção aqui no versículo 38, quando diz: mas o justo viverá da fé. Se algum se retirar, ou seja, se alguém retroceder, minha alma não tem nele prazer. Aí alguém diz: está vendo? Aí o justo pode se retirar da fé. Ele está na fé e ele se retira, ele retrocede, já não quer mais Jesus, ele era de Jesus, agora não é. Não, meu amigo e minha amiga, veja o que vem a seguir. Mas nós não somos daqueles que se retiram para a perdição. Isso significa que uma pessoa pode parecer que creu, que está na fé. Por isso está escrito: provai se realmente estáis na fé. Não tem essa palavra escrita lá no livro de Coríntios? Provai se realmente estáis na fé? Porque muitos parecem que estão na fé, mas não estão. E de repente a pessoa se retira e não está mais na fé. Ela se torna um apostata, uma apostata. O que nós cremos é que esta pessoa nunca realmente foi da fé. Ela nunca creu, porque se ela tivesse crido, tinha nascido de novo e tinha permanecido. E o que vem a seguir diz: mas nós não somos daqueles que se retiram para a perdição. Veja a certeza que o apóstolo Paulo ele transmite pela palavra de Deus, dizendo: nós não somos daqueles que se retiram para a perdição, que apostatam, que abandonam a fé, senão daqueles que creem para a conservação da alma. Veja aqui que crer está em contraste com se retirar. Se a pessoa se retira é porque ela não creu. Todas as pessoas que estavam na igreja, elas pareciam que criam, mas depois elas caíram, foram para o mundo e hoje dizem que não creem mais em Jesus, é porque na verdade elas nunca creram. Esta é que é a verdade. E ainda voltando à primeira carta do apóstolo São João, no capítulo 2, versículo 18, ele diz assim, pela palavra de Deus: filhinhos, já é a última hora, e como já ouvistes que o anticristo vem, assim também já agora muitos feitos se têm anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora. Ou seja, naquela época, os cristãos, eles já ouviam falar que o anticristo viria. E ele realmente vem. O anticristo, ele é um rei que há de governar esse mundo depois que Jesus arrebatar a igreja no tempo da ira.
Mas hoje em dia, muitos se têm feito anticristos. Ou seja, se na época lá do apóstolo João, muitos se tinham feito anticristo, hoje também não é diferente. Porque quando alguém parece que crê, mas não crê, e ainda não crendo, ensina coisas concernentes à palavra de Deus, ensina heresias e tenta de todo jeito atrapalhar a obra de Deus, esta pessoa está sendo um anticristo. O falso profeta, o falso apóstolo está sendo um anticristo. Naquela época já tinha muitos falsos apóstolos. E hoje, com certeza, não é diferente. Só que ele diz o seguinte: por onde conhecemos que já é a última hora? De nós se saíram. Observe, de nós se saíram, saíram do meio de nós. Porém, não eram de nós. Porque se de nós foram, ou fossem, conosco ficariam. Mas isto é para que se manifestassem que não todos de nós são. Então aqui está claro que a pessoa, por exemplo, esses homens aqui, que são chamados de anticristos, que se fizeram anticristos, eles estavam ali no meio da igreja, dos cristãos. Eles pareciam por um tempo que eram da fé, que tinham crido, mas de repente saíram para se manifestar que eles não tinham crido de verdade, que eles nunca foram de Deus. Essa é que é a realidade. Se manifestou que eles não eram, que não todos de nós são. Então, nós devemos ter isso em mente, porque a pessoa que realmente ela é ovelha do Senhor Jesus, ela não vai deixar de ser ovelha do Senhor Jesus. Eu queria ler o que está registrado pelo apóstolo São João no seu Evangelho, no capítulo 9, no versículo 25 em diante. Aliás, vamos ler a partir do versículo 23, onde está escrito: e andava Jesus passeando no templo, no alpendre de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e disseram-lhe: até quando, em suspenso, terás nossa alma? Se tu és o Cristo, dize-no-lo livremente. Respondeu-lhe Jesus: já dito vo-lo tenho, e não o credes. As obras que faço, ou as obras que eu faço, em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Mas vós outros não credes, porque não sois de minhas ovelhas, como já dito vo-lo tenho. Minhas ovelhas ouvem minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem, e eu lhes dou a vida eterna, e para sempre não perecerão, e ninguém as arrebatará de minha mão. Meu Pai que mas deu, maior é que todos, e ninguém as pode arrebatar da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Eu queria pedir a você que está me ouvindo nesse momento para ler esse texto aqui do Evangelho de São João, capítulo 9, do 23 até o 30, e meditar a respeito destas santas palavras do livro de Deus. Jesus, ele está falando aqui que aqueles judeus que estavam rodeando a ele, fazendo pergunta a ele, já tinham ouvido a verdade, mas não tinham crido e não iriam crer. Veja que Jesus aqui, ele mostra que aqueles ali estavam perdidos, porque Jesus já sentencia logo, ele diz: mas vós outros não credes, porque não sois de minhas ovelhas, como já dito vo-lo tenho. Então veja que Jesus já mostra claramente que eles não tinha jeito para eles mais. Eles não tinham crido e não iriam crer mais. Então Jesus mostra o seguinte,
que da mesma forma que eles não eram ovelhas, tinham outras pessoas que criam. E as que criam eram suas ovelhas. E Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem minha voz e eu as conheço e elas me seguem. E eu lhes dou a vida eterna. Pronto. Agora, Jesus dá a vida eterna para as ovelhas. Será que tem como uma ovelha deixar de ser ovelha de Jesus e perder essa vida eterna? Obviamente que não. Porque Jesus disse: para sempre não perecerão e ninguém as arrebatará de minha mão. Meu Pai que mas deu, maior é que todos, e ninguém as pode arrebatar da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Então veja que esse texto aqui mostra claramente que uma vez sendo ovelha de Jesus, para sempre sendo ovelha de Jesus. Quem nasceu de novo não vai morrer novamente. Quem creu de verdade não vai deixar de crer jamais. E existe uma evidência de que a pessoa está salva. Uma das evidências é a seguinte: se nós lemos aqui em Gálatas capítulo 5, no versículo 16, diz assim: digo, porém, andai em espírito, e não cumprais a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e estes um ao outro se opõem, de maneira que não façais o que quereis. Porém, se pelo Espírito sois guiados, não estáis debaixo da lei. Ora, manifestas são as obras da carne, que são adultério, fornicação, imundícia, dissolução, idolatria, empeçonhamento, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, das quais dantes vos digo, como já também dantes vos disse, que os que tais coisas fazem não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra as tais não é a lei. Porém, os que são de Cristo crucificaram a carne com seus afetos e concupiscências. Se em espírito vivemos, também em espírito andemos. Meu amigo, minha amiga, esse texto aqui está como um espelho, para que nós possamos olhar e comparar a nossa vida. Existe em nós a guerra, a luta do espírito contra a carne? Então nós somos salvos. Porque quem não creu, quem não é ovelha de Jesus, não tem essa luta. Porque a pessoa está morta espiritualmente. Então como é que a carne vai brigar contra o espírito se ela está morta, se ela não tem o espírito? Se o espírito está morto nela. E aqui mostra que as obras da carne, ou seja, existem obras que denunciam que a pessoa está vivendo na carne, que ela ainda não tem Jesus. Assim como existe o fruto do Espírito, que é a consequência do Espírito na vida de uma pessoa. O fruto do Espírito denuncia que a pessoa realmente creu. Aqueles que são de Cristo crucificaram a carne com seus afetos e concupiscências, e esta carne não descerá da cruz jamais. Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se ele não voltar, estaremos esperando por ele amanhã. Você ouviu Uma Palavra com o pastor Eliezer Pereira de Freitas, da Igreja da Bendita Esperança, em Cordisburgo, Minas Gerais.